Opa, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem. Espero que estejam tudo bem com vocês também. E hoje é daqueles micro-aulas, né? De que nós temos por volta de 10 minutos para falar sobre um tema específico. E o tema de hoje é os diversos atos consensuais, né, não contraprestacionais, que nós podemos firmar com, que envolve o poder público. Vejo que quando surgiu a emenda constitucional do 19, que trouxe a figura do convênio no artigo 241 da Constituição Federal, os convênios eles eram uma figura monopolista, né? Toda vez que você iria fazer um negócio não contraprestacional, um negócio colaborativo, um negócio de interesse mútuo, que envolvesse a administração pública, um único objeto, um único negócio jurídico que você tinha para utilizar era os convênios administrativos. Então, os convênios administrativos passaram a abarcar todos os tipos de parceria. Contudo, o desenvolvimento natural dessas relações, se percebeu que não dava para ter necessariamente as mesmas regras jurídicas quando você firmasse parcerias entre entes públicos, público-público, e com entes privados, público-privado. Então foram se criando regramentos especiais para abarcar as parcerias público-privadas, porque se percebeu que não dava para ter as mesmas regras. Nesse sentido, surgiu o termo gestão e parceria com a lei da OS, com a lei do OCIP, que depois, com o amadurecimento também do âmbito das parcerias público-privada, chegamos na lei 13.019 de 2014 com os termos de fomento e os termos de colaboração. Dessa forma, o que nós temos é uma regra geral que os convênios eles vão ser utilizados quando nós envolvemos parcerias público-pública. E a Lei 13.019, quando envolvermos parceria público-privada. Mas vejam bem, gente, eu disse a regra geral. A regra geral, porque no direito a gente sempre tem as exceções, né? Então isso é uma regra geral. Por quê? Porque do lado aqui vermelho da força, primeiro nós temos que ver se existe uma parceria de regramento mais específico. E trago, por exemplo, a lei que trata da parceria de compromisso cultural. Então, quando envolve uma parceria, a administração pública e um ente privado que envolva o compromisso cultural, eu não utilizo a 13.019. Por quê? Porque existe um regramento mais específico. Então, a Lei 13.019 ela é uma regra geral para parceria público-privada. Contudo, eu tenho que verificar se no meu caso concreto não existe uma regra mais específica, no qual eu posso não aplicar a Lei 13.019. O exemplo que eu dou é essa do compromisso cultural. Por outro lado, caso eu tenha uma parceria público-privada que não seja abarcada por uma lei mais específica pela 13.019, mas também não seja
abarcada pela 13.019, eu vou ter que utilizar os convênios da Lei Geral de Licitações. Porque senão eu teria um vácuo legislativo, né? Porque senão eu teria um tipo de parceria que não teria nenhuma norma jurídica para ela. E vejam que os convênios já eram utilizados para parceria público e privada. E eles perderam grande parte dessas parcerias com a Lei 13.019. Então, nós temos os convênios da Lei 14.133 sendo a norma mais geral de todas. E nós temos, embaixo dela, a Lei 13.019 sendo a norma geral para parceria público-privada. Mas se não abarcar, se tiver alguma parceria que não seja abarcada pela Lei 13.019, ela deve ser abarcada pela Lei 14.133 dos convênios. E podemos ter leis mais específicas ainda do que a 13.019. E aí a 13.019 não será aplicada. E como exemplo de uma parceria público-privada que não é abarcada pela Lei 13.019, temos as parcerias com o SUS, que expressamente na Lei 13.019 não são abraçadas por ela, devendo se utilizar, então, portanto, a Lei 14.133, os convênios administrativos. Então, temos, então, essa ideia aqui de qual regramento jurídico eu aplicar para a minha parceria. Se for um ente público, eu vou aplicar os convênios, vou aplicar o regramento dos convênios da Lei 14.133. Se for uma parceria público-privada, eu tenho que ver se existe uma regra para ela, ou a Lei 13.019, ou uma regra mais específica ainda. E se existir, deve ser aplicada essa regra. Mas se não existir um regramento para isso, devo me recorrer aos convênios da Lei 14.133. Vejam, gente, que apesar dos convênios terem natureza de contratos, eles não são. Eles têm peculiaridades relacionadas ao contrato administrativo, que são aqueles contratos contraprestacionais que trata o longo da Lei 14.133. Então, o ordenamento jurídico quis trazer um regramento diferente para os contratos administrativos, aqueles contraprestacionais, que eu contrato alguém para me prestar um serviço ou para me vender algo, e os convênios administrativos, aqueles contratos em que eu formo uma parceria com alguém para fazer algo do nosso interesse mútuo de forma colaborativa. E como que o ordenamento jurídico trouxe esse tratamento jurídico diferente? Na Lei 14.133, ele regrou os contratos administrativos. Ele regou os contratos contraprestacionais. Mas ele trouxe uma cláusula que diz que aplica essa lei geral aos convênios no que couber. Então, ele entendendo a diferença do contrato administrativo para os convênios, ele entende que esse regramento da Lei 14.133 aplica aos convênios só quando se coaduna com sua natureza de mútua por cooperação, só quando ele tem sinergia com sua natureza colaborativa. E veremos que pontos é esse que se aplica ou não em aula por vir ainda. Então, qual que é o regime jurídico, então,
desse convênio administrativo? Primeiro, então, a Lei Geral de Licitações no que couber. Detalhando essa Lei Geral de Licitações no que couber, e detalhando bastante, porque a lei não trouxe, na verdade ela trouxe um dispositivo, e agora, né, tivemos uma alteração da lei no ano passado, trouxe mais alguns, 3 artigos sobre convênios administrativos, mas ainda um regramento ainda muito aquém comparado com o contrato administrativo. Então, detalhando e podendo ser bem criativo por falta de regulamentação na própria lei, os regulamentos. E aplicando subsidiariamente as normas de direito privado, né, dos contratos privados, e, quando envolver recursos financeiros, a lei de responsabilidade fiscal, notadamente o seu artigo 25.